Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre um caso que posso dizer que assombrou os Estados Unidos na década de 90. Foi realmente crimes que aconteceram nessa cidade que deixou a população muito desesperada, apreensiva com tudo que estava acontecendo. E foi dica de um dos inscritos aqui do canal. Ele até me recomendou um documentário, então eu assisti o documentário e fiz esse vídeo aqui pra vocês. Você curte casos criminais, serial killers, mistérios ou até mesmo casos sobrenaturais? Eu convido você a se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então já sabe, se inscreve aqui no canal, deixa o like logo no início do vídeo para não esquecer e também ativa o sininho para receber as notificações aqui do canal. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso O Estripador de Gainesville. Gainesville, localizada na Flórida, tinha em torno de 85 mil habitantes na década de 90 e era considerada uma cidade muito tranquila. Nessa cidade está localizada a Universidade da Flórida, com isso há uma grande porcentagem de jovens estudantes e eles se depararam com uma onda de crimes na década de 90. Sonia Larson e Christina Powell, de 17 anos, calouras da universidade, moravam juntas em um apartamento. No dia 26 de agosto de 1990, os pais da Christina, eles falaram com a polícia porque eles simplesmente não tinham contato com a sua filha há alguns dias. Ela não atendia ao telefone, eles também foram até o apartamento, mas ela não abria a porta. Eles acharam aquilo tudo muito estranho, falaram para a polícia o que aconteceu. A polícia foi até o local e quando eles entraram no apartamento, eles se depararam com uma cena macabra. Sonia e Christina já estavam mortas quando a polícia chegou. Sonia estava em sua cama com lesões de defesa em seus braços e a Christina estava com as mãos atadas e apresentava evidências de que foi violentada sexualmente. Os corpos foram lavados com detergente pelo agressor numa tentativa de eliminar todos os possíveis vestígios e de material genético deixados pelo assassino. Depois de investigar, a polícia concluiu que as duas morreram na madrugada do dia 24 de agosto, uma sexta-feira. A Sonia, ela foi agredida por facadas em suas costas. Ela teve a sua boca fechada com fita adesiva, mas quando os policiais chegaram, a fita não estava mais em sua boca. Então o assassino tirou a fita depois de matá-la, o que não é algo muito comum. Já a Christina, ela tinha sinais que foi violentada sexualmente. Ela também foi amarrada com fita adesiva em seus braços e colocados para trás. Sua boca também foi fechada. O assassino também levou a fita adesiva que utilizou. E por fim, ela também foi esfaqueada igual a sua amiga. Depois de cometer o crime, o assassino foi até o banheiro, ele tomou o banho e levou consigo a tampa do ralo, porque poderia ter algum vestígio, alguma coisa ali, então ele decidiu levar para prejudicar o trabalho da polícia. A cena em si não parecia um simples assassinato, foi uma cena muito brutal e a polícia suspeitou que aquela pessoa que realizou aqueles dois assassinatos era uma pessoa experiente e que provavelmente já teria matado antes, porque ele foi muito cuidadoso em levando a fita, ele também cuidou para não deixar o seu DNA no apartamento. Então a polícia tinha quase certeza de que não era o seu primeiro crime e que provavelmente ele cometeria novamente. Antes da polícia terminar os trabalhos na cena do crime, outra ligação informando o desaparecimento de uma jovem foi recebida pela polícia. Se tratava de Krista Wright, de 18 anos. Ela não apareceu em seu trabalho e também não atendia ao telefone. A polícia suspeitou de início que talvez os dois casos tivessem alguma ligação. Ao chegar no apartamento da Krista, a polícia se deparou com uma cena ainda mais macabra do que a anterior.
Eles encontraram já o corpo sem vida da Krista, a sua cabeça foi decapitada e o seu assassino fez um ferimento em seu corpo, daqui mais ou menos do tórax até a sua barriga, estava aberto, era com certeza uma cena horrível. Eles também perceberam que os seios da Krista estavam faltando, foi uma cena muito brutal que chocou muito os policiais e os investigadores. Os investigadores perceberam também que essa jovem foi abusada sexualmente e ela estava numa posição parecida do que a da Christina, na cena anterior que eles estavam. Eles já logo imaginaram que provavelmente era a mesma pessoa responsável pelos 3 assassinatos e eles pensaram que poderia ter um serial killer em Gainesville. Em menos de 24 horas, 3 jovens estudantes foram assassinadas e essa notícia, quando foi passada para a população, deixou todos muito apreensivos, principalmente as jovens estudantes da Universidade da Flórida. Elas se sentiam muito que estavam em perigo, né? Elas se sentiram ameaçadas naquele momento e tomaram algumas providências, como ficar mais em grupo, não sair à noite sozinha. Também algumas ficaram tão desesperadas que pediram a transferência para outra universidade para não correr o risco daquilo acontecer com ela. Nas 2 cenas criminais, a polícia encontrou uma folha de papel com sêmen. Então, tendo o sêmen do assassino, ficaria mais fácil chegar até ele, mas na década de 90, os exames de DNA levavam um bom tempo, então isso atrapalhou um pouco as investigações, porque levaria um bom tempo até ter o resultado. Na manhã do dia 28 de agosto, a universitária Tracy Paulis, de 23 anos, foi encontrada morta em seu apartamento. Seu corpo apresentava os mesmos sinais das vítimas anteriores. O amigo de Tracy, chamado Manuel Taboada, com quem ela dividia o apartamento, que também tinha 23 anos, foi encontrado sem vida em seu quarto. Com mais essas 2 mortes, a polícia percebeu que todas as vítimas femininas eram parecidas. Todas eram brancas, tinham cabelo escuro, eram pequenas, olhos castanhos e a polícia já dava como certa de que havia um serial killer na cidade de Gainesville. Depois desse último duplo homicídio, a universidade decidiu fechar as portas e mais de 30 mil estudantes voltaram para suas casas. Foi um caos na cidade, a população estava desesperada, muitos deles compraram armas de fogo para se proteger, a polícia passava com helicópteros à noite, utilizando luz para ver se eles encontravam esse assassino, e também foi nesse momento que esse assassino recebeu o nome de O Estripador de Gainesville. Um jovem chamado Ed Humphrey foi o primeiro suspeito da polícia. Na época, o jovem tinha 19 anos e apresentava um comportamento muito estranho. O jovem era estudante da Universidade da Flórida, tinha um histórico de doença mental e algumas vezes ele foi visto segurando uma faca no campus e isso, é claro, assustou muito os estudantes. A polícia de Louisiana alertou as autoridades da Flórida sobre um assassinato triplo não resolvido em Shreveport, em 4 de novembro de 1989. Os detetives responsáveis por esse triplo homicídio ainda não resolvido, eles viram algumas semelhanças com os assassinatos de Gainesville. Nesse caso não resolvido, as vítimas foram William Grinson, de 55 anos, sua filha Julie, de 24 anos, e o seu neto, chamado Son, de 8 anos. A família foi atacada em sua casa enquanto eles preparavam um jantar. Depois disso, o corpo da Julie foi mutilado, limpo, com detergente e colocado em uma posição parecida com as das jovens de Gainesville. A polícia de Gainesville descobriu que o sangue do assassino era do tipo B, não era um sangue muito comum, e eles também descobriram que o assassino da outra cidade, do triplo homicídio, também tinha o sangue B. Então, ali ficava bem claro de que provavelmente aquele responsável pelos assassinatos das jovens e do jovem em Gainesville talvez fosse o mesmo do triplo homicídio ainda não resolvido. A polícia voltava os olhos para o Ed Humphrey e ele foi preso depois que ele agrediu brutalmente a sua avó. Então, eles sabiam que o assassino tinha o sangue B e eles foram até o Ed Humphrey, fizeram o teste, só que para uma surpresa para a polícia, o sangue do Ed não era do tipo B.
Uma mulher chamada Cindy Jurassic, uma residente de Shreveport, ligou para a polícia em novembro de 1990 e relatou que ela conheceu um homem chamado Danny Rowling e que possivelmente ele estava conectado com os assassinatos das duas cidades. Isso porque a Cindy alugou uma peça de sua casa para ele e ele deu algumas declarações assustadoras para o seu marido. Danny confessou que gostava de enfiar faca nas pessoas. Ele também disse que deixaria a cidade e iria atrás de garotas lindas em algum local que ele poderia observá-las o dia inteiro. Depois que ele deu essas declarações, a família o expulsou de casa. Os investigadores foram atrás de Danny Rowling e descobriram que ele foi preso em 7 de setembro de 1990 por um assalto a um supermercado na cidade de Ocala. O roubo foi cometido 10 dias após os corpos de Tracy Paulis e Manuel Taboada terem sido encontrados. Rowling estava detido na cadeia do condado de Marion, que fica a mais ou menos uns 65 quilômetros ao sul de Gainesville. Então, como parte da investigação, os investigadores determinaram que Danny Rowling tinha o sangue do tipo B, igual ao do suspeito dos assassinatos de Gainesville e Shreveport. No dia em que a polícia encontrou o corpo de Krista Roth, ocorreu um assalto a um banco da cidade. A polícia não sabia quem era o responsável por esse assalto, mas encontrou todo o dinheiro roubado e alguns itens escondidos em uma floresta local. Por saber que o Danny foi condenado algumas vezes por assalto à mão armada, eles perceberam que ele também poderia ser o responsável por esse assalto a banco. Eles foram até o armário de evidências e pegaram a arma, a chave de fenda e a bolsa de dinheiro e o toca-fitas que foram recolhidos naquela noite do assalto a banco. Mystery writer, what's your name? Nesse momento, tudo começou a dar certo para a polícia, porque quando eles ouviram a fita, era nítido que a voz na gravação era o de Danny Rowling. Eles também encontraram suas ferramentas com marcas que eram compatíveis às que foram deixadas nas cenas dos crimes em Gainesville. Todos esses itens estavam em um acampamento no meio do mato e o acampamento ficava próximo ao complexo de apartamentos frequentado pelos estudantes. Lá, os investigadores também encontraram algumas outras fitas com ele fazendo alusão aos crimes. Em novembro de 1991, Danny Rowling foi acusado de várias acusações de assassinato. Danny foi levado a julgamento quase 4 anos após os assassinatos. Naquele momento, ele dizia que era inocente de todas as acusações. Em 1994, antes do seu julgamento, Danny inesperadamente se declarou culpado de todas as acusações dos assassinatos de Gainesville e contou alguns detalhes sobre os crimes. Ele usou o seu colega presidiário chamado Bob Lewis como seu porta-voz para confessar os assassinatos. Ele contou que depois que ele assassinou a Krista, ele voltou para o acampamento, que era o seu local de ficar, e ele percebeu que a sua carteira estava faltando. Então ele concluiu que tinha deixado na cena do crime, ele voltou até o apartamento da Krista e chegando lá, ele viu que seria interessante ele decapitar ela e deixar a sua cabeça em uma prateleira como se a cabeça estivesse olhando para o corpo. Então ele decapitou ela depois que ele já tinha matado. Em 20 de abril de 1994, Danny Rowling foi condenado à morte. Rowling foi diagnosticado como transtorno de personalidade antissocial, transtorno de personalidade limítrofe e parafilia. Danny ainda disse que tinha uma outra personalidade que a apelidou de Gêmeos e foi essa personalidade que o levou a ser um assassino. Pouco antes de ser executado na Flórida pelos assassinatos em Gainesville, Rowling também assumiu a sua responsabilidade pelos assassinatos de Shreveport, entregando à polícia da Flórida uma confissão escrita à mão e um pedido de desculpas. Nesse caso, ele também contou alguns detalhes sobre o triplo homicídio. Ele contou que em novembro de 1979, ele morava em Shreveport e que em um dos dias de novembro ele foi demitido do seu emprego em um restaurante e naquela mesma noite ele invadiu a casa da Julie e tirou a vida dos 3. Danny Rowling foi executado por injeção letal na prisão estadual da Flórida em 25 de outubro de 2006, depois que a Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou um último recurso.
A polícia acreditou por um bom tempo que o Danny Rowling teve a ajuda do Ed Humphrey em seus crimes, mas isso foi descartado depois. Viram que o jovem Ed não tinha nenhuma ligação com aquilo, mas ele cumpriu uma pena por ter agredido a sua avó. Danny Rowling nasceu em Shreveport. O seu pai, ele era um policial de Shreveport chamado James Rowling, um condecorado veterano da Guerra da Coreia que pode ter sofrido uma combinação de transtorno de estresse pós-traumático e doença mental inerente. O Danny, desde muito pequeno, ele foi muito agredido pelo seu pai. O seu pai deixou sempre muito claro que ele não foi um filho desejado e que ele era agredido diversas vezes quando ele era apenas um bebê, porque ele não sabia engatinhar direito. Durante a sua infância, uma vez, a sua mãe teve que ser levada para o hospital porque ela disse que o seu pai tentou matá-la com uma lâmina de barbear. Ela tentou algumas vezes se separar do marido, mas ela sempre voltava a ele. Danny Rowling foi preso várias vezes enquanto era adolescente, jovem, por roubos na Geórgia, e ele foi pego espionando uma mulher enquanto ela se vestia. Danny foi expulso da Força Aérea no ano de 1972 após ser preso por porte de drogas. Depois disso, ele foi morar com seu avô e por um tempo ele encontrou alguma estabilidade em sua vida devido a uma igreja que ele frequentava. Ele se casou com uma mulher chamada Omate Roku, com quem teve uma filha, mas o casamento deles não deu muito certo e eles se separaram logo em seguida. Danny piorou depois do divórcio e começou a ter visões perturbadoras. Ele abusou sexualmente de uma mulher porque ela se parecia muito com a sua ex-esposa. Em maio de 1990, ele tentou matar o seu pai durante uma discussão familiar em que o seu pai perdeu um olho e uma orelha. Todas as vítimas do Danny eram parecidas, como eu falei para vocês, brancas, pequenas, olhos escuros, cabelos escuros, e essas moças eram muito parecidas com a sua ex-esposa. Então a polícia acredita que o Danny escolheu elas só porque elas eram parecidas com a sua ex-esposa. Nós temos vários livros inspirados nesse caso, também alguns filmes, e o mais famoso que lembra um pouco desse caso é o filme Pânico. Nesse, o roteirista ele se inspirou nos crimes cometidos pelo Danny e ele criou o personagem Ghostface parecido com a forma como o Danny agia. Dizem que o Danny utilizava máscara, a gente sabe que o Ghostface também usa máscara, utilizava a faca como a sua arma, tanto o Danny como o Ghostface. Ele pegava jovens, estudantes, então ali é muito parecido tudo, todo o desenrolar do filme é muito parecido com o que aconteceu em Gainesville no ano de 1990. Então, pessoal, concluindo, esse caso é um caso terrível. Acho que sempre que a gente fala de serial killers, é sempre um caso complicado, um caso brutal, muito difícil da gente digerir tudo isso. Ele se safou da primeira vez que ele cometeu o triplo assassinato, mas depois nós tivemos a Cindy, que foi assim, uma mulher muito importante nesse caso, que foi ela que contou à polícia o que ela sabia, a polícia foi atrás e graças a ela eles conseguiram pegar ele. Então, se você tem de dica algum caso, pode ser de algum serial killer que queira que eu comente aqui no canal, pode deixar um comentário aqui embaixo. E eu deixei para vocês também o documentário que eu assisti, do Investigação Discovery, tá aqui na descrição o link para quem quiser assistir. Lá tem mais algumas informações sobre esse caso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.